Boa tarde, amigos. Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais alegações dos esquerdistas, né? E por que o socialismo ele sobrevive por tanto tempo no imaginário das pessoas, né? O socialismo, a esquerda, ela vive de criar fantasmas, de criar espantalhos para cima do capitalismo. O capitalismo, ele não promete um paraíso na Terra, diferente do socialismo. O socialismo promete um paraíso na Terra, mas te entrega o inferno. O capitalismo não promete que vai ser um mar de rosa. Promete, sim, todos nós sabemos, que é a maior máquina de destruição de pobreza que existe. Os países com mais liberdade econômica são os países onde tem melhor IDH, maior renda per capita. Basta ver os países com maior liberdade econômica, as condições do pobre. O pobre tem acesso a mais bens de consumo, televisão, a todo um luxo, né? Mas a esquerda, ela cita países onde a grande maioria dos países, ela adota um regime híbrido entre capitalismo e socialismo, né? E é este regime híbrido, para começo de conversa, o próprio Mises falou que não existe esse regime híbrido. Ou você defende o capitalismo ou o socialismo, que é a propriedade dos meios de produção está nas mãos dos capitalistas, ou a propriedade dos meios de produção está nas mãos do coletivo. Não existe um meio termo. Onde o Estado, onde alguns países resolvem adotar a social-democracia, um regime intermediário do capitalismo e do socialismo, nós temos toda uma série de distorções econômicas. Eu vou citar aqui um livro muito importante, A Crise de 1929, de Murray Rothbard. Ele prova de que a crise foi ocasionada por gastos estatais, por expansionismo monetário, e depois foi prolongada com mais gastos estatais, ou seja, o Estado intervindo na economia para salvar da falência algumas empresas, grandes empresas. O que é a falência no mercado? A falência é a própria escolha dos consumidores. Aquela empresa ela faliu, por quê? Porque ela não conseguiu atender o próprio consumidor. Os próprios indivíduos acabam deixando de comprar da empresa, e a empresa ela é expurgada do mercado e outra empresa substitui. Aí entra o Estado para proteger interesses coletivos, para proteger interesses de grandes empresários, e acaba salvando muitas empresas, principalmente bancos. Bancos, existe todo o Banco Central para proteger os bancos, então nós não temos um regime também de livre mercado. A própria bolha americana, imobiliária americana, foi causada pelo Estado, que deu crédito facilitado para as pessoas depois não podiam pagar, e daí tinha uma subhipoteca, tinha a hipoteca da hipoteca, ou seja, o valor da dívida não pagava pelo bem, não se pagava pelo bem. E aí começou a haver toda uma desvalorização, os bancos começaram a entrar em falência, ou seja, houve toda uma intervenção, como o Rodrigo Constantino fala, as impressões digitais do Estado estão por todos os lados. Temos também o exemplo da Argentina, onde Maurício Macri ele não adotou políticas de austeridade, ele não adotou políticas liberais, como a esquerda gosta de falar, mas sim continuou com o funcionalismo público, altos gastos de funcionalismo público, continuou com estatais, continuou com uma economia intervencionista, uma economia fechada.
ela continuou expandindo o crédito, como o Lula fez aqui no Brasil. Estimulou o crédito. Então, o Maurício Macri não teve nada de liberalismo. Aliás, para haver um liberalismo no Brasil, nós temos que ter toda uma mudança radical de cultura. É muito difícil. Tem que bater de frente com toda essa ala progressista de esquerda, e fica aí até um aviso para o Bolsonaro, né? Privatizações, não essas privatizações que o Fernando Henrique fez aí. Isso aí não é privatização, ele criou agências regulatórias, ou seja, o Estado por trás das empresas, escolhendo as empresas amigos do rei. Isso não é privatização. Nós também não temos livre mercado, nós temos vários setores aqui altamente controlados, com monopólios estatais, com todo barreiras de entrada de produtos. Então, o liberalismo está muito longe da América Latina. Mas, claro, a esquerda ela adora usar os espantalhos, né? Ela precisa dos espantalhos. E, infelizmente, ela conta com a ignorância de grande parte das pessoas, que acham que simples fato de ser de direita já está adotando políticas liberais, neoliberais, né? Ou seja lá o que eles dizem, neoliberalismo. O liberalismo, pouquíssimos estados praticam. Hong Kong, Singapura e aqueles países que adotam políticas mais liberais, que medidas mais liberais, eles crescem automaticamente, porque com o mercado, com mais investimentos, com mais empresas, mais empregos, com salários mais altos devido a maior produtividade e geração de riqueza. Aí vejam que não precisa de uma lei trabalhista para proteger os empregados, como a esquerda fala. Então, nós temos aqui vejam só, no Chile, o protesto foi por tarifa de ônibus público. Aonde que isso é liberalismo? Um setor de transporte todo controlado pelo Estado, isso não é liberalismo. Desculpa. O conceito de Estado liberal, de Estado mínimo, é um Estado adstrito à segurança e à justiça. Na verdade, nós temos um Estado de bem-estar social, um Estado onde Estado onde há uma intervenção nas liberdades econômicas individuais, isso é em toda a América Latina, sim. Nós não temos liberalismo aqui. Nós não temos, muito embora o Chile seja um dos países com mais liberdade econômica, né, mas restante da América Latina, nós temos aí países com pouca liberdade de fazer negócios, de abertura, próprio Brasil. Então, para mudar essa cultura é muito difícil. É muito difícil, porque o povo, ele se acostumou a receber tudo de graça do Estado, a viver num Estado paternalista. Os próprios políticos fazem questão disto, de ter o povo dependente, e é por isso que os populistas sempre ganham. Eles fazem todo um terrorismo, que vão cortar direitos do povo, que vão, estão acabando com a saúde, com a educação, com isso, com aquilo. Vejam que a esquerda fomenta toda isto, para depois chegar lá, o governante, foi o que o Macri fez, a esquerda começou a fomentar tudo, ele começou a fazer ajustes fiscais, cortar muitos privilégios, cortar na educação, cortar na saúde, privatizar, e aí houve todo o estardalhaço dos privilegiados argentinos, da esquerda, e aí ele recuou.
E aí nós temos o que aconteceu. Na verdade, ele não conseguiu melhorar a economia e fez com que a esquerda voltasse ao poder. É o que o Bolsonaro não pode fazer. Ele tem que ser duro, ele tem que enfrentar, ele tem que privatizar, ele tem que cortar na carne, fazer reformas profundas no Estado brasileiro, cortar privilégios, inclusive do próprio bolso, fazer reforma trabalhista, reforma, reforma tributária, cortar na carne, desagradar vários setores, inclusive do próprio povo que está mal acostumado com políticas assistencialistas. Infelizmente, o estado de bem-estar social, ele cria uma acomodação, ele gera uma falsa noção de bem-estar, sendo que não te entrega nada de bom, além de ser antiético, além de destruir a propriedade privada, além de destruir investimentos, destruir a poupança. O brasileiro é um dos povos que menos faz poupança, ou seja, ele não tem capital para fazer poupança, e isso impede de que ele progrida na vida. Invista em bens de capital, se torne um empreendedor. É muito difícil. Então ele fica numa massa sempre vai ficar naquela massa dos baixa ali, nunca vai poder ascender. É por isso que eu digo que o pobre, se ele entendesse de economia, ele jamais seria de esquerda. Então nós vemos que todos esses fantasmas que a esquerda alega, do neoliberalismo, do liberalismo, todos os erros da intervenção do Estado na economia, o próprio expansionismo monetário, que gera os ciclos econômicos, a recessão. O Estado, o Estado, ele acaba investindo em determinado setor e acaba gerando uma falsa noção de que aquele setor está crescendo de forma natural, mas não é artificial. E aí depois, quando os empreendedores vão perceber a burrada que fizeram com os investimentos, eles acabam se retraindo e acaba gerando toda uma recessão. Então vejam que isso é culpa de quem? Isso é culpa do Estado. É o Estado que, através do sistema de reservas fracionárias, cria dinheiro do nada, através do Banco Central e dos bancos, e acaba gerando inflação, acaba gerando maus investimentos. É o Estado que intervém no mercado imobiliário, criando as bolhas, dando crédito super facilitado, crédito esse que as pessoas defendem, o Minha Casa Minha Vida, mas na verdade são créditos que são quem paga esses subsídios é o povo através dos impostos. E não tem nada de graça, tudo é pago. É o Estado que gera as crises, portanto. É o Estado que concentra a maior parte de renda nas mãos de funcionários públicos, que tem uma das maiores rendas que existem são dos funcionários públicos, que está em descompasso com o setor privado, que é o que paga a conta. É o Estado que impede que o pobre tenha um maior poder aquisitivo, devido à alta carga tributária.
devido à desvalorização do salário do pobre. Então vejam que as digitais do Estado estão em todos os lugares. O que o governo deveria fazer é simplesmente, como diz, capitalismo laissez-faire, que é sair fora. Simplesmente isso. E deixar para o mercado resolver. Deixar que a livre concorrência, o livre mercado, né, através da demanda, da oferta e da procura, vão resolver os problemas. Mas vejam que o paraíso não existe. O capitalismo não promete um paraíso. O capitalismo promete a pessoa que trabalhar, ela pode sim ter condições de crescer na vida, de ter mais bens, mais conforto, melhorar a sua vida. O que promete um paraíso na Terra é o socialismo, mas entrega o inferno. Então, a esquerda tem sempre a velha desculpa. Quando tudo dá errado, a culpa é do capitalismo, é do neoliberalismo, e o Estado, os políticos sempre saem como os coitadinhos, sempre saem de fininho. A culpa nunca é imputada a eles. Na Venezuela, o exemplo ali, todo esse caos da Venezuela, a culpa é dos americanos, a culpa é dos empresários, dos patrões, a culpa é dos capitalistas. Menos, claro, dos políticos, do Estado e dessa visão socialista. Infelizmente, o povo brasileiro ainda cai nessa ladainha. Mas eu espero que, muito em breve, mais pessoas abram seus olhos. Muito obrigado.